Graça e paz, amados, amém? Estive ausente aí por 2 domingos, nós fomos ao casamento da Tata, aqueles que conheciam a Tata, né, neta da irmã Maria Isabel, da Bel, do Darcy, foi o casamento dela, e nós estivemos lá em Itajaí, lindo casamento, celebrado pelos pais, o José Ricardo e também pelo pastor Rodrigo, pai do noivo. Estiveram lá daqui de Campo Grande, uma caravana grande, né? O Esdras estava lá, e vários outros, Plínio, Janice, né? Então nós tínhamos uma turma boa lá no casamento. É claro que ali a gente aproveitou para dar um abraço na Laurinha, né? Lá em Floripa, ficarmos uns dias a mais. Esses dias a mais fez com que a Vívia quebrasse o tornozelo, rompesse os ligamentos do tornozelo, está lá de perna para cima, mas está bem, graças a Deus, né? Então Deus guardou e preservou o melhor. Orem por ela. Nós temos 2 pedidos de orações também. Oremos pela vida do pastor Gilson Breder, pastor da Primeira Igreja Batista aqui de Campo Grande, na ordem dos pastores, no grupo dos pastores. É um pedido de oração pela sua saúde, pela sua recuperação. Ele não está bem nos últimos dias, o seu estado de saúde tem agravado, embora tenha melhorado um pouco recentemente, mas tem sido bem difícil a sua recuperação, o processo da sua restauração plena. Oremos por ele, oremos pela Primeira Igreja também. Pastor Paulo também pede que oremos por ele. Quarta-feira ele faz uma cirurgia para a retirada da próstata e pede que nós oremos e intercedamos em favor da sua vida. Então, a igreja, durante a semana, fica esse nosso propósito, além dos outros mais que nós vamos trazer para os irmãos de oração. Amém? Amém. Orem pela Vívia, pela recuperação dela. Ela é agitada, ela é ativa, e ficar em casa, deitada, com a perna para cima, sem poder andar, é uma bênção, né? É uma bênção. Então Deus está trabalhando lá, isso é bom. Mas eu quero convidar aqui à frente, pastor Heber, sua família, isso, a Vânia, seus filhos, o Binho, a minha tendência é chamar Binho, né? Mas é o pastor Heber. Você foi o primeiro baterista ou foi o segundo baterista da igreja? Primeiro baterista da igreja. Olha só, eu ia convidar ele para fazer parte daquela equipe da velha guarda, mas no dia do aniversário da igreja ia a posse dele na Primeira Igreja Batista em Selvilha, e eu, sabendo disso, não podia fazer o convite, senão também ele tinha o risco de cancelar a posse lá para estar com a gente, né? Mas ele foi o discipulador, quem ensinou o Wilsinho, e o Wilsinho não, o Carlinhos, e o Carlinhos ensinou o Wilsinho, e aí daí por diante essa sequência de bateristas que a gente tem aqui na igreja. Ele foi o nosso vice-presidente, presidente da igreja por vários anos também, foi ordenado aqui na igreja, e agora eles estão deixando a Segunda Igreja Batista de Corumbá, e assumindo a Primeira Igreja Batista em Selvilha. Eu falei, Heber, passa aqui porque nós queremos orar com você, como nós oramos a primeira vez, ordenando você e enviando você para assumir a Igreja Batista em Água Clara, né? Era um grande desafio naquela época. Agora nós queremos orar por vocês, para que vocês assumam o trabalho ali na Igreja Batista em Selvilha. Ele disse, pastor, dia 1º estarei aí, né? Então estar aqui, pastor Heber, a Vânia, seus filhos, com a incumbência de assumirem. É um desafio, é um trabalho de uma igreja que tem sido próspera, tem crescido, mas é uma cidade pequena, bem pequenininha. Não sei quem conhece Selvilha, né? Mas grandes são os desafios deles ali, em assumirem aquela igreja, fazê-la crescer, prosperar, e que a cidade cresça também. Amém? Vamos nos colocar, por gentileza, mais uma vez em pé. Eu vou pedir ao pastor Wilson, pastor Jason, temos mais algum pastor no nosso meio, pastor Pedro, faz parte, pastor José, chega aqui também, pastor Zé, chega aqui conosco. Então vamos orar por essa família, apresentando eles diante do Senhor, e que Deus os leve, dê autoridade, ousadia, intrepidez, tudo o que for necessário, para vocês exercerem o ministério ali com toda a autoridade, em nome do Senhor Jesus. Amém?
prazer recebê-los aqui, viu? Se vocês quiserem ficar ajoelhados, nós vamos orar por vocês. Estenda a sua mão, igreja, enquanto nós aqui como pastores também estenderemos a nossa mão. Pai do céu, aqui está o pastor Heber, a Vânia, são filhos desta igreja. Os seus filhos, ó Deus, cresceram aqui também, são filhos daqui. A igreja é do Senhor, não é nossa. O ministério, Deus, nos é dado pelo Senhor. O chamado é vindo da parte do Senhor. A autoridade, ó Pai, que nos é dada também é vinda da parte do Senhor. O Espírito que recebemos é da parte do Senhor. A palavra que ministramos é palavra do Senhor. E agora nós apresentamos eles diante do Teu altar, ó Deus, e pedimos, revista esta família com toda a autoridade. Revista eles com toda a ousadia e intrepidez. Dê a eles toda a sabedoria necessária para proclamarem as boas novas do Evangelho na cidade de Selvíria e em outros mais lugares onde eles forem chamados, mas que ali eles exerçam, a Deus, o seu ministério, com a graça, com a bondade, com a misericórdia, com o poder, com a unção do Senhor. Dê a eles todos os recursos, as provisões necessárias, ó Deus, dê a eles a saúde também necessária, para que nada falte aos teus servos ali no exercício do ministério. Abençoe a vida dos seus filhos, ó Deus, que na sua juventude e adolescência, eles também sejam grandes instrumentos do Senhor, na vida daquela igreja, na vida daquela cidade. Nós oramos e os apresentamos diante do teu altar, pedindo em nome de Cristo Jesus, amém, amém, Jesus, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, irmãos. Pode sentar, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim, estar aqui nessa igreja, para mim é sempre uma bênção muito grande. Eu tenho falado para os meus filhos que voltar aqui é voltar em casa, é estar em casa, né? Eu fui criado aqui, cheguei aqui com 5 anos de idade, saí daqui com 30 anos, então dos 45 anos da igreja, 25 participei, né? Ativamente, em todas as áreas, né? Desde fazendo bagunça com as crianças, com os adolescentes e assim, né? Levando o cascudo das irmãs, né? Ah lá, irmã Adelina, não posso falar muito não que ela está aqui, né? Olha lá o Reinaldo, glória a Deus, e eu estou muito feliz, irmãos, em poder estar aqui, é sempre especial, muito especial. Quando o pastor Adonias falou assim, venha para que a igreja ore, eu não titubeei, já falei com a família, falei assim, nós temos que estar lá, porque é a nossa igreja. Né? Eu quero agradecer a vocês e que Deus a todos abençoe. Queria muito estar aqui no aniversário da igreja também, mas eu vou estar lá assumindo o trabalho novo com a igreja. A minha mudança já está lá e nós estamos aqui, né? E nós vamos no meio da semana para lá, para Selvíria, né? Assumir o ministério ali naquele lugar. Ficamos 14 anos em Corumbá, né? Hoje em Corumbá eu sou o pastor home office, eu falei que eu inventei esse negócio, né? Pastor home office, eu fiz até a apresentação de bebê pela internet ontem, foi meu neto, já tenho um neto, gente, olha, com essa carinha de 16, mas já tenho neto, né? E meu neto está lá nos Estados Unidos, e a gente aqui, então a gente fez, via internet a apresentação dele, né? Foi algo surreal. Deus abençoe, irmãos. Amém. Obrigado, Deus. Amém, glória a Deus. Tem o irmão José com a gente hoje, o pastor José Paz, é uma bênção. Eu falei para ele que eu estava com muita saudade de receber bala antes do culto. Toda vez que ele vem para o culto, ele me dá uma balinha, e eu recebi a balinha hoje. É muito bom ter o senhor aqui com a gente hoje, pastor, que Deus abençoe. Irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, no livro de Atos, capítulo 2, verso 42 ao verso
42 a 47, aqui está 27 a 47, e capítulo 4, do verso 29 ao verso 30, Atos 2, do verso 42 em diante ali, até o capítulo, e depois o capítulo 4, do verso 29 ao verso 30. Enquanto os irmãos acham em suas versões, para deixarem aberta, apesar de estar na projeção, nós queremos lembrar, na minha conversa com o pastor Reginaldo, nós lançamos um desafio. O pastor Reginaldo é um músico fantástico, extraordinário, é formado na Escola de Música da Argentina, como música sacra, músico, e ele vai estar dando uma clínica para nós sobre música e avivamento na igreja, no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã. As igrejas convidadas também serão para estarem conosco nesse dia. A igreja já é convidada para estar também no domingo de manhã. A gente pensava em não fazer nada no domingo de manhã, mas não dava para deixar perder essa oportunidade, né? Ele é da turma do Asaf Borba e desses outros Jurássicos aí, e ele vai estar ministrando uma clínica sobre música e avivamento. O nosso povo da adoração com certeza vai beber com o pastor Reginaldo, porque ele é de uma formação não só teórica, mas hábil, e vocês vão amá-lo. Então diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Agora, Senhor, olha, capítulo 4, verso 29 em diante, até o verso 30. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Amém? Amém. Eu vou pedir que façamos a projeção de um vídeo, e já agradeço aqui ao Maico, agradeço a Mariana, porque eles produziram com muito carinho esse vídeo para nós, e eu gostaria que vocês vissem e ouvissem esse vídeo como introdução da nossa mensagem de hoje. Amém? Glória a Deus, é bem exatamente isso aí, é tempo de avivamento. Nós não queremos esgotar todo o assunto, porque nós teremos uma semana para falarmos sobre isso, mas eu gostaria de deixar essa mensagem com a igreja, como introdução para todo o tempo do mês de maio, para um tempo de consagração. Já quero convidar a igreja para de segunda ou de terça a sexta, de segunda, porque geralmente nós temos o espaço aqui fechado, mas de terça
a sexta, de 7 da manhã até as 19 horas, a igreja vai estar aberta para quem quiser vir orar. Será um mês de consagração, você pode separar um dia para jejuar, você pode separar um dia para consagrar-se ao Senhor, interceder em favor dos nossos oradores, interceder em favor das nossas atividades em prol do aniversário da igreja e de todos os ministérios e atividades que a igreja realiza, orando para que seja um tempo de renovo para nós, mas um tempo também de salvação. Então a igreja de terça a sexta, de 7 até as 19 horas, vai estar aberta, portão lá, porta lateral, a gente não deixa a frente, porque fica difícil, mas a porta lateral vai estar aberta. Se você quiser vir aqui orar, ter um tempo, nós estaremos aqui, alguém sempre vai estar aqui, disposto a orar com você, ou permitir que você ore sozinho, amém? Amém. Todas as equipes que trabalham no domingo, desde o domingo que vem até o tempo do aniversário da igreja, estão convocados, desde recepção, mídia, que mais? Ministério Cultivar, todas as outras atividades. Nós nos reuniremos às 17 horas. Se você tem uma atividade no domingo que vai ser realizada às 17 horas, nós estaremos aqui na igreja, separando um tempo para orar, em favor da atividade e das demais atividades que acontecerão. Nossos cantores, nossos oradores, pregadores, equipes organizadas, é um tempo da gente orar, interceder e nos apresentar como igreja em oração, amém? Você entendeu? Todo domingo, 17 horas, todas as equipes que vão trabalhar, 17 horas aqui, nós estaremos reunidos para um tempo de consagração e oração, e de terça a sexta, de 7 até as 19 horas, a igreja aberta para oração também. Esse texto que a gente acabou de ler, é bem conhecido, mas muito conhecido mesmo, você provavelmente já ouviu alguma mensagem a respeito do texto, então nós queremos usar e deixar que você passeie também pelo livro de Atos, porque a gente vai contar algumas situações, permitindo que a gente se lembre da leitura do livro de Atos, ou consulte no livro, algo que nos fale sobre avivamento, amém? Estamos juntos? Glória a Deus. O que não é avivamento? O Mike já falou um pouco no vídeo, né? O que não é avivamento, mas vamos lembrar o que não é avivamento. Avivamento não é ausência de problemas e conflitos na igreja. Vou repetir, avivamento não é ausência de problemas ou conflitos na igreja. A igreja primitiva, a igreja do livro de Atos, que a gente encontra a partir do capítulo 1, algumas pessoas destacam, olha, nós precisamos voltar à igreja primitiva, às raízes, à origem, o tempo da igreja primitiva, é fato, é uma igreja referência para nós, mas não era uma igreja que não tinha problemas, não era uma igreja que não tinha dificuldades. Se você lê todo o livro de Atos, você encontra uma série de problemas nessa igreja, a começar dos seus primeiros dias, após a morte e ressurreição de Jesus, e a ausência física, presencial com os discípulos. O primeiro problema que a igreja enfrentou foi desânimo. Desânimo. Depois que Jesus morre, mesmo após a sua ressurreição e aparição aos discípulos, Pedro volta a pescar com seus amigos. Jesus precisa encontrar com eles na beira da praia, e ali numa pesca maravilhosa, eles relembram, no partir do pão, no momento da ceia, eles lembram de Jesus e retomam. Então, desânimo fez parte da vida da igreja. Então, muitas vezes, a igreja nos seus dias passa por um tempo e um momento de desânimo, por algum problema, por alguma ausência, por alguma dificuldade, desanimam, por falta de rotina, desanimam, não vem um domingo, não vem outro, não vem outro, não vem outro, e aí perde a motivação e ficam desanimados.
tem um problema, uma dificuldade com alguém, aí eles ficam desmotivados e ficam desanimados. Desânimo faz parte, era um problema, e os discípulos tiveram essa dificuldade. Um outro problema que a gente encontra na igreja do livro de Atos, eram problemas de liderança. Por exemplo, Paulo brigando com Pedro, Paulo brigando com Barnabé, momentos de divisões, de atritos, de dificuldades também, desencontros de opiniões, um pensando uma coisa, outro pensando outra. Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, ele fala, porventura, falando da ceia do Senhor, vocês não comem em casa para vir comer na ceia e fazer com que alguns passem necessidade, passem vergonha, constrangimento, né? Ainda bem que essas coisas não acontecem na Igreja Batista do Jardim Tarumã. O dia do almoço da comunhão sobra, né? Nós temos em abundância e sobra. É certo que alguns jogam comida fora, porque enchem o prato demais e não dão conta, né? Mas ele era um dos problemas da igreja, que nós tínhamos problemas com a perseguição do judaísmo e dos romanos, porque no início da igreja, aí eram problemas externos. Se a gente pudesse colocar como dificuldades da igreja, tínhamos os problemas internos e os problemas externos. Os externos, a perseguição dos judeus, do sinédrio, da liderança judaica aos discípulos. Depois do ano 54, a perseguição do Império Romano à igreja, oprimindo a igreja, impedindo que ela proclamasse as boas novas, a anunciação da salvação por meio de Cristo Jesus. Eram problemas que a igreja encontrava, dificuldades. Talvez a gente não encontre problema hoje no Tarumã para proclamar o evangelho, para sairmos nas ruas, e olha que eu tenho visto isso acontecer nos últimos dias aqui no bairro, pessoas se mobilizando para evangelização na rua, distribuição de folhetos, visita nas casas. Nós não temos esse tipo de impedimento, mas no domingo retrasado, ou no domingo que eu estive aqui, a Maiara compartilhando conosco sobre a igreja perseguida, pessoas que não podem proclamar o evangelho de Cristo Jesus porque estão sendo mortas, decapitadas, queimadas, maltratadas, apedrejadas. É isso. Então, há problemas, há dificuldades, há problemas internos, há problemas com a perseguição, falta de obediência com as ordens diretas de Jesus. Jesus pede para os discípulos após a ressurreição, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Eles ficaram em Jerusalém, no caminho de Emaús, para onde eles estavam indo? Para Emaús, debandada total. Uns foram pescar, outros estavam indo embora, cada um saindo para o seu canto, e não obedeceram a Jesus, permanecendo em Jerusalém. Era uma igreja que também tinha problemas. Será que na igreja de hoje não tem aqueles que são desobedientes? Há uma ordem direta de Jesus dada a nós e nós não cumprimos. Há um mandamento que nos é estabelecido, nós não cumprimos. Nós tendemos a ser desobedientes. Quem é pai, quem é mãe, sobe uma fúria quando dá uma ordem ao filho e ele desobedece, não sobe? Na minha época de pequenininho, na época do Binho, cascudo. Hoje não pode dar cascudo. Puxada de orelha, varinha nas pernas. Lá em casa os pés de goiaba viviam cortados. Irmão, varinha de galho de goiaba, varinha de goiaba dói. A bicha não quebra, ela enverga, dá um nó assim, passa em tudo que é lugar nas pernas da gente, né? Então, mamãe e papai ficavam furiosos quando a gente desobedecia. Imagine Deus, né? Por isso que Deus é misericordioso demais, gracioso demais, quanta desobediência da nossa parte. Então, avivamento acontece mesmo em meio a todo esse contexto. E a gente vai ver a igreja primitiva vivendo esse momento, e as características que podem identificar como uma igreja que vive o avivamento. Problema com a perseguição, problema de intriga,
de alguns não se sentirem aceitos, rejeitados, alguns se sentirem menos e outros mais. Se vocês abrem, a criação do diaconato na igreja foi porque as viúvas dos gentios se achavam desprezadas em detrimento da viúva dos judeus. Elas recebiam uma parte menor da porção que era distribuída para manutenção. Outros, ciúmes, inveja. Ananias e Safira, com inveja e ciúme de Barnabé, e foram lá e mentiram no altar. Está aqui tudo: mentira, ciúme, descontentamento, todas essas coisas tinham problemas lá na igreja primitiva. Por isso, quando algumas pessoas dizem assim, a gente precisa voltar à origem, à igreja primitiva, eu digo, realmente, mas eu só não quero os problemas daquela igreja de novo na nossa, porque é uma igreja, a igreja é composta de pessoas, de gente que tem os seus defeitos, as suas falhas, conflitos de liderança, e a gente já falou, Pedro, Paulo, Barnabé e todos os outros. Também não se limita à arquitetura e à dinâmica litúrgica da igreja. Hoje na escola bíblica dominical nós falamos sobre adoração, no contexto de João capítulo 4, da mulher samaritana. Então, aqui também o avivamento não se restringe, não se limita à arquitetura e à dinâmica litúrgica de uma igreja. Não é porque a igreja pula, grita, levanta a mão, ou roda, ou faz isso, ou faz aquilo, ou acende, ou apaga a luz, ou faz... Não é isso o fundamento, a base de um avivamento. Essas coisas podem existir, podem acontecer, mas não é a base, não é o fundamento, não é o que caracteriza de fato. Não é a arquitetura da igreja, não é o molde. Olha que a gente vai remodelar a igreja, vocês logo vão ver o nosso novo projeto arquitetônico de adequação, de como bonito vai ficar os nossos espaços, mas não é isso, não é a base, não é o fundamento que determina o que nos diz como sendo ou não uma igreja avivada. Não é um movimento fundamentado em dança, músicas e líderes. O avivamento não é baseado na figura e na pessoa do pastor Adonias, não é baseado no grupo de dança, de coreografia da igreja, não é baseada no estilo de música que a igreja canta, se é worship, se é samba, se é sertanejo, se é reggae. Faz tempo que não tocam reggae aqui, hein? E eu gosto, maranhense, gosto de reggae, né, Wilson? Não é o estilo, não é nada disso. Então, pastor Adonias, o que é que determina de fato uma igreja avivada? Quais os fundamentos, quais as bases, o que vai nos caracterizar como uma igreja que vive o avivamento? Nós podemos ter problemas, teremos, somos imperfeitos, temos conflitos, temos dificuldades, tudo isso existe, acontece no meio de nós, mas essas coisas são superadas, são vencidas, né? São tratadas à base do fundamento que nos determina ser uma igreja avivada, e o livro de Atos bem declara isso no texto que nós acabamos de ler. Primeiro, os 4 elementos aí do avivamento presentes na igreja primitiva e presentes na história, na vida da igreja. Vamos ver quais são? Primeiro, perseverança na oração. Viver uma vida de oração. Oração é uma declaração de dependência, é um desejo manifesto por intimidade e conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, é uma declaração do quanto humanos somos e do quanto Deus é Deus. Foi eu que escrevi esse negócio aí, dá um texto bonito, né, pastor Wilson? Dá para colocar uma frase, mas isso é oração, é um desejo ardente de intimidade e conhecimento de Deus, é uma declaração de plena dependência, de reconhecer quanto humanos somos, o quanto imperfeitos somos, o quanto pecadores somos. Por isso todo movimento de avivamento, ou todo o ambiente do avivamento, faz parte a confissão de pecados, porque no nosso tempo de intimidade, de conversa com Deus,
E aí nós vamos nos deparar com a grandeza, majestade, soberania, perfeição de Deus, e aí quando eu olho para mim, meu Deus, como Isaías disse quando teve a visão, ai de mim, porque sou impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, ai de mim. Então, é carregado desse ambiente de oração, e oração, a gente tem falado, não significa dizer só orar na igreja, não, é orar em espírito, é orar em todo o tempo, é orar em casa, é ter um tempo devocional, é participarmos das dinâmicas de orações que existem na igreja, é participarmos, é viver uma vida de oração. Se eu tenho vivido e faz parte da minha vida uma vida de oração, eu posso dizer, estou vivendo o avivamento. Por isso a ênfase e o tema que nós colocamos, vivendo o avivamento, não é buscar, esperar, não, é viver, trazer isso para a realidade da nossa vida, viver uma vida de oração. Segundo, perseverança na doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos nada mais é do que os ensinos de Jesus, né? Os ensinos apostólicos são o próprio ensino de Jesus, agora traduzido pela vida deles, por aquilo que eles ensinavam aos outros, o que eles viram, ouviram, tudo que eles aprenderam, agora eles estavam repassando. É a declaração de Pedro, o que temos visto e ouvido. Tudo que eles viram, tudo que eles ouviram, agora eles partilhavam com as outras pessoas. Não existe avivamento sem palavra. Não existe avivamento sem conteúdo e ensino das Escrituras. Parêntese aqui. A gente tem visto hoje na internet, na mídia, em vários lugares aí, a questão do Daniel, né? Do jovem de 15 anos, pregador, que virou chacota nacional. Miguel, é Miguel, não é Daniel, é Miguel, está vendo como eu estou bem informado? Pior que eu ouvi um bocado de coisa para falar dele, e aí agora é o nome dele. Mas, olha só, não que as crianças não possam pregar o Evangelho, não é nada disso, mas as recomendações bíblicas nos dizem o quê? Não impõe as mãos sobre o neófito na fé, para que ele não se ensoberbeça e caia na armadilha do diabo. Os princípios bíblicos, quando são orientados, quando são seguidos, nos auxiliam, nos ajudam, evitam problemas, né? Conhecendo o mentor, pastor, ele nada mais do que reproduzindo aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele vive, aquilo que ele viu, e está reproduzindo com uma capacidade extraordinária. Mas não é a crítica a ele, mas é a oração em favor desse jovem, que tem um potencial extraordinário, fantástico, pode se tornar um grande pregador do Evangelho de Cristo Jesus, mas por causa de um contexto, de um momento, e de um mau ensino, de uma má condução da sua vida ministerial, se torna chacota. E uma reflexão para nós, a termos cuidado com os memes gospel, porque se é ele, também a gente às vezes faz chacota da mensagem do Evangelho, faz graça, faz isso, faz aquilo, e em vez de só rirmos, nós estamos escandalizando, estamos promovendo o descrédito à própria palavra de Deus e à própria pregação, à própria mensagem do Evangelho. As pessoas vão ouvir de Jesus, vão ouvir da mensagem, e vão estar sempre com uma anteninha ligada para a ideia do humor, da graça, né, da chacota, do riso. Então, esse cuidado a gente tem que ter, perseverar na doutrina dos apóstolos, fundamentação, conhecimento, é importante, perseverar na comunhão, estar juntos é nosso grande desafio, vivermos juntos é o nosso grande desafio, sermos igreja pequena, grande, média, é o nosso grande desafio, vivermos com as imperfeições dos outros, com as falhas dos outros, é o nosso grande desafio, é o nosso exercício para viver no céu. Se eu não quero viver junto como igreja, por que eu vou querer viver no céu? Então eu vou criar um céu só para mim.
Lá no céu eu vou ter home office. Eu vou assistir o culto de Jesus em casa, sentado. Eu não sei se lá vai ter sofá, não sei como é que vai ser, mas aí eu não vou querer estar na junção da multidão. A Bíblia diz que miríades e miríades, milhares e milhares, será um grande ajuntamento, e a presença de Jesus será a luz que iluminará. Então você não vai querer fazer parte disso lá? A igreja é o exercício disso. As pessoas estão começando a não querer igreja, porque igreja tem problema, igreja dá problema, igreja tem gente imperfeita, então não quero viver lá, não quero fazer parte, não quero comungar. Irmãos, é o nosso exercício. Infelizmente, os fracos têm que suportar os mais fortes suportarem os mais fracos, os fracos suportarem os débeis, e assim por diante. Mas é a igreja de Cristo Jesus, é esse exercício de aperfeiçoamento, perseverar na comunhão, no bibolim, do churrasquinho, é uma delícia, não é? Tem uns que não saem da mesa, né, João? Na hora não deixa ninguém entrar, mas a gente tem que conviver com ele, que não deixa ninguém pegar a farofa, né, que não deixa ninguém pegar a carninha, né, ele quer levar tudo. É aquele que traz a Pepsi e toma Coca-Cola, traz tubaína e só toma Coca, né, a Coca que o outro trouxe, né, Plínio? Então, irmãos, por isso que saem os memes, né? Mas é que aqui a gente fala para uma igreja, não é que o Plínio fazia isso não, o Plínio nos nossos eventos, encontros, quando o pessoal trazia refrigerante, ele colocava o nome, você trouxe esse, então esse é o seu, você vai beber esse, porque tem gente que traz o baratinho e quer tomar o caro, né? Se for porque não pode, amém, mas se for por munhequice, irmãos, nada disso. O mesmo acontece na igreja. Ele não contribui, ele não participa de nada, mas ele quer usufruir do bem e do melhor. Ele não contribui para nada, mas ele quer que as programações da igreja sejam top. Ele não compra para fazer o encontro com Deus, ele não paga R$50, mas ele quando vai, ele quer comer e quer que seja top, não é? Então, mas esse é o exercício de ser igreja. Quem tem mais dá mais, quem tem menos dá menos, e assim a gente vai somando e participando, e contribuindo e proclamando o reino de Cristo Jesus. É ser igreja, é vivermos em comunhão, obedecer o ídio de Jesus, é o quarto princípio para um avivamento. Os discípulos, mesmo com todos os problemas internos e externos, quando, por exemplo, Pedro foi oprimido pelo Sinédrio, dizendo, vocês estão proibidos de falar do Evangelho, capítulo 4 vai descrever o contexto, vocês não podem mais falar de nada disso, fiquem quietos, sosseguem. Aí a igreja se reúne para orar, e a frase deles é exatamente essa que nós lemos no começo: agora, Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer milagres, sinais, curas. Irmãos, é isso. É impossível vivermos avivamento se nós não queremos proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, se não obedecemos para cumprirmos a missão da igreja, pregarmos o Evangelho a todas as pessoas. Enquanto nós vamos pregando o Evangelho, Deus vai evidenciando e fazendo os milagres, expulsando demônios, curando os enfermos, e o movimento acontece exatamente pela obediência à ordem que foi dada pelo Senhor Jesus. Então, se a igreja vive, se eu vivo, se nós vivemos uma vida de oração, se nós temos como fundamento e base da nossa ensino, da nossa doutrina, da nossa regra, as Escrituras Sagradas, se nós temos prazer em viver em comunhão, e viver como corpo de Cristo, vivermos como igreja,
Como diz o salmista Davi, eu prefiro estar nos átrios do Senhor do que em qualquer outro lugar 1000. Então eu amo estar na tua casa, dizia Davi, eu amo estar na casa do Senhor. Se você tem esse prazer de estar na casa do Senhor, de viver em comunhão, exercitar isso na sua vida. Então, se você tem essa alegria, e você tem o prazer de anunciar, de pregar, de falar de Jesus para as outras pessoas, diga, eu estou vivendo o avivamento. Eu vivo o avivamento na minha vida. Eu busco uma vida de oração, eu busco uma vida de conhecimento da palavra, eu busco viver em comunhão, eu busco proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, eu vivo o avivamento. E o Espírito de Deus habita em mim, e as outras coisas vão acontecer. Curas vão acontecer, milagres vão acontecer, demônios vão ser expulsos. Mas se não vivermos isso, como posso dizer que estou vivendo o avivamento? Como posso declarar? Eu posso ter uma música maravilhosa, eu posso ter um cenário de música maravilhosa, eu posso ter a estrutura maravilhosa, eu posso ter um templo maravilhoso, eu posso ter um ajuntamento de pessoas enorme, mas se não estivermos fazendo isso, nós não estamos vivendo o avivamento. Agora deixe-me dizer, é impossível fazer isso e as outras coisas não acontecerem. É impossível vivermos tudo isso e a igreja não crescer. É impossível vivermos tudo isso e não termos um momento extraordinário de celebração e adoração. É impossível vivermos isso e a gente não experimentar como igreja um movimento no meio de nós, de coisas acontecendo entre nós, de novas pessoas chegando, se agregando, somando, participando, chamando a atenção da comunidade, a igreja prosperando, crescendo. É impossível. É impossível dizer que vivemos um momento de comunhão e não termos vida se apresentando no altar, seja para o louvor, seja para a coreografia, seja para o teatro, seja para os ministérios, seja para isso, é impossível. Porque quando eu estou vivendo a vida de oração, eu estou vivendo uma vida de dependência e eu me ofereço. É impossível vivermos estas coisas e não vivermos um tempo de prosperidade também, de entrega, de participação, de ofertas, em que haja abundância. Em todo o tempo em que o povo de Deus se manifestou dessa forma, o Evangelho cresceu, prosperou, a igreja se expandiu e muita coisa aconteceu. Queremos que isso aconteça entre nós, amém? Você está vivendo o avivamento? Você quer viver o avivamento? Não quer que ele esteja lá, esperando que chegue até você? Nesse sentido, o avivamento não é um movimento que você fica aqui na expectativa, vai chegar a mim um dia. O avivamento é algo que você busca, é algo que você pratica, é algo que você vive, é algo que você deseja, é algo que você quer. Não é algo que você espera. Eu estou aqui, se chegar o avivamento, ele me pega. Não é isso. Nunca vai pegar você. Se você ficar como espectador, nunca vai pegar você. Você vai ter momentos de experimentar o mover de Deus no meio, mas não vai acontecer com você. Agora, se você busca, vai acontecer com você. Por fim, para a gente concluir, vivamos esses 4 pilares do avivamento em nossa vida e em nossa igreja. Manifestemos isso em nossas liturgias e expressemos estas verdades através de nossas músicas, nossas ações, nossas danças, nossa expressão de louvor. Irmão, é maravilhoso ver uma igreja feliz, alegre, que diz glória a Deus, que diz aleluia, que diz isso, que não precisa viver os extremos das coisas, mas que manifesta a sua alegria diante do Senhor e celebra fazendo isso com prazer. Experimente essa realidade aqui dentro, em sua casa, no seu dia a dia, no seu tempo a sós com Deus. Consagre um dia,
Consagre a sua vida, consagre o tempo, consagre-se diante do Senhor e experimente isso na sua vida. Amém? Amém? Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar, porque nós queremos isso para nós. Eu vivo, eu busco, eu desejo, e eu estou à disposição de Deus, para o que for preciso, para o que for necessário, e o meu desejo é que isso aconteça com você. Estenda a sua mão e ore, fale com Deus. Eu vou orar, mas você também